Olá a todos, estamos de volta aqui com esse nosso estudo, a respeito do Evangelho, a respeito da pessoa de Jesus e seu ministério. E eu gostaria de convidar você a estar dando o seu like, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal se ainda não o fez. Para quê? Para que mais pessoas possam ouvir, mais pessoas possam estar conhecendo essa nossa mensagem, aquilo que nós estamos trazendo aqui desse estudo. Então, vamos lá, vamos para o nosso tema de hoje. Nós falamos num dos nossos vídeos que o Evangelho é a chegada do reino, e parte dessa mensagem do reino tem a ver com as leis, tem a ver com o sistema judiciário. Afinal de contas, um reino, um governo, ele precisa de leis, certo? Para poder reger aquela sociedade de uma forma que aparentemente, ou pelo menos pretensamente, seja mais justo. Então, o sistema de leis é para que o juiz, ou até mesmo o rei, ou aquele que está no comando, ele não seja arbitrário de dar uma coisa para um e não dar para outro, sendo que situações sejam iguais. Então, isso poderia gerar algum problema. Então, a lei serve basicamente para isso, para você poder dar direitos e você para poder cobrar pessoas também a respeito dos seus deveres. Se não cumprir, existem as penalidades, como nós muito bem sabemos hoje em dia. Então, uma das coisas que quando nós lemos na Bíblia, e eu estou fazendo esses nossos estudos baseados em cima do Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 4, nós lemos que Jesus fala a respeito de arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E aí Jesus, ele começa a pregação em vários lugares na Galileia e depois na Judéia, e o nome dele vai se tornando famoso. Isso quase praticamente aí no final do capítulo 4 é essa situação que nós estamos vendo, a pregação de Jesus em vários lugares. O capítulo 5 de Mateus, que é muito bem conhecido muito bem por praticamente todos nós, é intitulado de O Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Logicamente, você sabe que no texto original não existem esses títulos. Esses títulos são colocados posteriormente para que nós possamos achar mais fácil, dentro do texto, aquela passagem específica que nós estamos procurando. Então, não existe, inclusive, diferença entre capítulo 4 e capítulo 5. É tudo no texto original, é tudo um texto só. É como se fosse um livro, uma carta, que é tudo colocado junto. Então, capítulo 4 termina com Jesus ensinando o povo, e curando os doentes. Isso era parte da mensagem do Evangelho. A chegada do reino, ela se expressa através das curas, através de expulsão de demônios, através de manifestação do poder. Isso não é o Evangelho, isso é a comprovação de que o reino está chegando, ok? Então, o Evangelho não é cura, o Evangelho não é libertação, o Evangelho não é salvação. A salvação é decorrência, a cura é decorrência, e até mesmo as expulsões de demônios, os livramentos, é consequência do principal, que é a chegada do reino. Mas quando nós começamos, então, o capítulo 5 de Mateus, nas bem-aventuranças, é interessante que Jesus ele coloca ali, no capítulo 5, 6 e 7, o que seria, como muitos teólogos pensam, e eu concordo com essa ideia, de que essa é a base das leis, de Jesus para os seus seguidores. E o mais interessante de tudo é quando você lê esse capítulo 5, quando você lê as bem-aventuranças, você perceberá que, na verdade, as bem-aventuranças, elas não são um material totalmente novo. Não existe nada inédito aqui nas palavras de Jesus. Muito pelo contrário. Na verdade, muitos autores, inclusive aqueles que entendem um pouco da cultura judaica e até mesmo da religião judaica, vão perceber nitidamente que o que Jesus está fazendo aqui, ele está dando a sua interpretação da lei de Moisés, ponto por ponto. Alguns desses pontos têm a ver com os 10 mandamentos, outros têm a ver com os livros de Levítico ou Deuteronômio, mas, de uma forma geral, é Jesus falando a respeito das leis já existentes. E é interessante que muitas pessoas pensam que Jesus veio para abolir a lei, que Jesus, depois de Jesus, tudo agora está liberado, nós não temos mais que prestar atenção na lei. As pessoas acham que Jesus veio, fez tudo e agora nós estamos livres da lei. Isso é complicado desde o ponto de vista de que nós não encontramos nenhuma referência a isso no Novo Testamento. Muito pelo contrário. No próprio capítulo 5 de Mateus, nós vemos Jesus dando uma grande advertência para aqueles que estavam ouvindo a ele. No capítulo 4, versículo 17, diz assim, capítulo 5, desculpa, versículo 17 diz assim: não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra.
todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. E é interessante que Jesus está colocando aqui o quê? Jesus, e aí um pouquinho mais de aprofundamento da cultura judaica, aprofundamento da estrutura do primeiro século, vai reparar uma coisa: Jesus, ele realmente não quebrou nenhum mandamento, ele não aboliu, ele não diz em momento algum, em todos os evangelhos, em momento algum, ele fala isso não vale mais. Você já parou para prestar atenção nisso? Jesus jamais disse que tal parte já não tem mais validade. Ah, professor, mas quando eu estava vendo aqui, Jesus ele batia contra os fariseus, ele dizia isso, aquilo, que os fariseus faziam. Ok, o que os fariseus faziam era uma coisa, a interpretação da lei dos fariseus era uma coisa, mas o que Jesus bate contra não é exatamente contra a lei, é contra a interpretação dos fariseus. E Jesus deixa a lei mosaica intacta e ele coloca sobre a lei a interpretação dele, de Jesus, que era superior à dos fariseus, que muitas vezes eram hipócritas, como Jesus chama eles, de sepulcros caiados e tudo mais. Por quê? Porque eles estavam fazendo uma interpretação indevida da lei. E Jesus veio dizer, não, a lei tem que ser interpretada dessa forma, porque é esse, o contexto é isso que o Pai queria, esse é o espírito da lei que ele deu lá para Moisés. Então, isso é o primeiro ponto. Outra coisa, quando as pessoas leem assim, parece que Jesus veio cumprir a lei, é no sentido de que ele veio, cumpriu e acabou. Agora não precisa mais ser observado mais absolutamente nada. Na verdade, não. O que o texto está dizendo, e nós vemos ao longo da história de Jesus, e também depois na época da igreja, em Atos, é de que Jesus cumpriu tudo aquilo que era dito a respeito dele, a respeito do Messias, e a respeito do que um judeu deveria fazer. Se um judeu deveria se circuncidar, Jesus era circuncidado. Se um judeu deveria jejuar, Jesus jejuava. Se um judeu deveria fazer isso, fazer aquilo, observar o sábado, se o judeu ele deveria praticar caridade, Jesus fazia absolutamente, rigorosamente tudo aquilo. Mas ele não aboliu a regra da caridade. Ele não aboliu a regra de amar a Deus. Ele não aboliu a regra de não matarás, não roubarás, de não adulterarás. Ele cumpre isso. Isso é um diferencial. Tá? Então, é uma outra perspectiva. Jesus não anula, Jesus ele cumpre, ele é a própria lei nesse sentido, porque ele se faz homem, né? Para quê? Para que essa lei ela seja cumprida, para que Deus possa, então, receber o sacrifício dele no final, né, da vida lá na cruz. Certo? Então, isso é uma coisa que chama muito a atenção. Jesus, ele absolutamente não revoga a lei, muito pelo contrário. Nós vemos que, além disso, Jesus ainda tem nos seus discípulos, pessoas que não revogam a lei. O livro de Atos é bem claro em relação a isso. Os judeus, eles tentavam destruir a igreja com todas as suas artimanhas, mas em momento algum a igreja abriu mão das suas prerrogativas, nunca abriu mão das leis dadas por Deus lá no Antigo Testamento. E é polêmico isso? É polêmico. Por quê? Porque nós estamos encharcados com uma teologia que vem ali desde praticamente dos pais da igreja e se perpetuou através da igreja católica, de que hoje o que existe é a igreja, né? Israel foi substituído pela igreja. E aí você olha e pergunta onde que isso está escrito? Qual é a base para isso? Muito pelo contrário, você vai lá no livro de Romanos e o livro de Romanos, basicamente, ele está fazendo uma defesa, né? O Paulo está fazendo uma defesa de Israel. Ele não está dizendo agora acabou, né? A aliança de Deus com Israel, ou seja, tudo foi anulado e a partir de agora só está valendo as leis da igreja. Muito pelo contrário, Paulo ele segue a lei, ele não é contra a lei, ele estava contra o exagero da lei, ele estava contra a imposição de regras que não eram devidas aos seres humanos, ou até mesmo aos seguidores de Jesus. Mas um estudo bem profundo sobre isso vai mostrar que, na verdade, essa lei ela continua em vigor, não está anulada de forma alguma. Inclusive o reino de Deus ele está baseado em cima dessas leis que foram dadas lá atrás, porque não pode ser mudada. Pode passar os céus e a terra, mas essa lei não pode ser mudada. Tá? Quando você vai, por exemplo, ali, algumas pessoas dizem, no caso da mulher pega em adultério, né, que a lei mandava matar, apedrejar, a pessoa pega em adultério. Bom, veja bem que Jesus não foi contra a lei. Jesus não disse um i sobre a lei. Ele apenas vê aquela situação que os que estão tentando ao Senhor
Eles estão tentando usar aquela situação para descredibilizar Jesus, e Jesus, sabendo daquela artimanha, ele coloca uma outra maneira, mas ele não aboliu a lei. Ele diz que quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Ele disse que não era para fazer? Não, porque está indo contra a lei. E era justamente aí que os religiosos estavam querendo pegar Jesus, né? Se Jesus dissesse, não pode matar ela, eu não autorizo, os judeus poderiam dizer, você está indo contra a lei, então nós vamos te apedrejar. Tá? Mas Jesus não faz isso. E aí, aqueles que estavam condenando aquela mulher saem dali, né? E Jesus olha para aquela situação, para aquela mulher e diz, bom, tudo bem, então, se os outros não te condenam, eu também não vou te condenar. Jesus perdoa ela, ele dá um armistício, ele dá a ela uma segunda oportunidade, tanto é que ele diz, vai, não peques mais. Porque se você for pego de novo em adultério, sinto muito, mas eu não vou estar aqui para te ajudar e você vai ter que ser morta porque você vai ser reincidente. Tá? Então, esse é o ponto de Jesus. Jesus, ele não está contra a lei. Jesus, ele não está revocando a lei. Muito pelo contrário, ele está cumprindo a lei. Quando você vê as ordens de Jesus no Novo Testamento, principalmente aqui, no nosso caso, o livro de Mateus, que você encontra paralelo nos outros evangelhos também, você vai ver que Jesus, ele todo o tempo está dando ordens, mas essas ordens nunca contrariam a lei de Deus, a lei do Antigo Testamento. Então, não existe divisão entre Antigo e Novo Testamento. Duas coisas que eu quero dizer para finalizar aqui. Primeira coisa, esse conceito que nós temos de Antigo e Novo, ele não é bíblico. Tá? Ele não é bíblico, você não vai encontrar no texto bíblico essa distinção. Essa distinção entre Antigo e Novo Testamento só ocorre lá pelo 2º, 3º século, quando alguns pais da igreja, eles hipoteticamente encontram diferenças entre o Antigo e o Novo Testamento. E aí vem várias heresias, como uma delas de Marcião, que nega o Antigo Testamento completamente, diz que o Deus do Antigo Testamento é mau, e Jesus veio, vamos assim dizer, realinhar a pessoa de Deus, né? Então, essa divisão não existe na Bíblia. O que existe é uma nova aliança. O que é uma nova aliança? Uma aliança renovada. Jesus, ele não destruiu a primeira aliança. Ele refaz, ele reconduz alguns termos novos nessa aliança que ele está fazendo através do seu sangue. É como, por exemplo, você pega um contrato aí, né, de locação, né, você está morando numa casa e você assina um contrato lá, né, junto com a pessoa que é o dono do imóvel, lá imobiliária, enfim, e depois de um ano esse contrato expirou, e aí você vai ter que fazer um novo contrato. E se você quer fazer um novo contrato com outras cláusulas, ou até mesmo o que está alugando para você, ele pode colocar novos, mas basicamente o contrato está lá, você vai continuar morando naquele local, só que vai ter algumas outras cláusulas, ou não, isso depende daquele que está entrando ali num acordo. Tá? O que Deus está fazendo em Jesus é renovando, em alguns momentos aumentando o privilégio, vamos assim dizer. Ele estende o privilégio não somente para um determinado grupo, mas ele estende esse privilégio para todos, né? E essas são as cláusulas da nova aliança. Mas não existe diferença entre antigo e novo, não existe uma briga, não existe uma tensão entre os dois, porque existe uma complementação. Na verdade, Jesus cumpre, como eu disse ali no começo. E outra coisa também, aquela ideia, né, de que a igreja ela substitui Israel, isso é uma grande falácia, tanto é que você vê lá no livro de Apocalipse, Israel, eles voltam e, né, como povo, como nós vemos hoje em dia, né, o Estado de Israel, mas eles vão voltar e eles vão fazer parte do povo de Deus, né, que são pessoas que estão ali no final dos tempos, voltando-se para Jesus. Então, a questão não é que existem dois povos, não é que tudo foi anulado, não é que Deus ele abandonou, que é o argumento de Paulo lá em Romanos. Deus não abandonou nada e não abandonou ninguém. Né? O que acontece hoje é que ele acrescentou outras pessoas. Além do judeu, agora tem o gentil. E essa visão, ela perpassa para, por exemplo, os estudos de um sacerdote muito famoso, um sacerdote russo chamado Alexander Nehm, que ele usa essa expressão, a igreja do Antigo e a igreja do Novo Testamento. Né? Então ele chama Israel de a igreja do Antigo Testamento. Ele não faz essa distinção entre o Antigo e o Novo. Ele diz que tudo é uma coisa só. Tá? São como se fossem dois contratos. O primeiro contrato com Israel, basicamente feito ali, e um novo contrato feito no sangue de Jesus a partir da cruz do Calvário. Mas eles não entram em contradição. Os dois contratos não se contradizem. Inclusive, o segundo, ele amplia, ele dá uma oportunidade maior das pessoas entrarem no reino de Deus. Tá? Isso é o Evangelho. Entrar
o reino está chegando e a possibilidade, então, como consequência disso, de pessoas irem para lá. Mas nós temos que seguir algumas regras, algumas leis, e essas leis estão pautadas totalmente no texto sagrado, na Bíblia. E nós vamos ver que Jesus, ele deixa vários mandamentos, mas todos pautados lá, na lei de Moisés, na lei de Deus para a humanidade. Então, Deus abençoe e vamos compartilhar, vamos estar levando esse evangelho, essa boa notícia para outras pessoas. Compartilhe esse vídeo, leve para outras pessoas para que elas possam também aprender. Se você tiver dúvidas, se você tiver questionamentos, você pode mandar mensagem para mim e nós podemos aí conversar um pouco mais sobre isso. Você pode fazer perguntas e quem sabe a sua pergunta pode virar um vídeo de esclarecimentos aqui, um vídeo de perguntas e respostas. Deus abençoe e muito obrigado pela atenção. Até a próxima.